E aí pessoal, prontos para mais uma aula? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os cortes mais populares utilizados na montagem cinematográfica. Só que para a gente entender estes tipos de corte, é importante que a gente entenda um conceito, o raccord. De origem francesa, a palavra define a colagem de dois planos visando a continuidade da narrativa presente dentro do filme. Como os planos de um filme são filmados em diferentes ordens e até mesmo em diferentes espaços, o objetivo do raccord é dar essa ilusão de continuidade na cena, ou seja, que o espectador entenda que aquilo tudo ocorreu no mesmo lugar, naquela sequência que a montagem propõe. Em resumo, o raccord pode ser entendido como o corte que faz a ligação de um plano ao outro e dá essa continuidade através da ação. Só que essa ação pode ser de vários tipos. Por exemplo, uma ação de movimento. A cena começa com um plano que mostra o início de um movimento e o próximo plano revela o fim deste movimento. É o que acontece, por exemplo, na apresentação do personagem Morpheus do filme Matrix. O raccord também pode ser da ação de direção, ou seja, quando um plano é conectado pela entrada e saída de campo de um personagem, ou objeto ou outra coisa. Isso acontece em muitas cenas onde um personagem entra em uma casa ou um ambiente passando por uma porta, por exemplo. O raccord também pode acontecer na ação de campo e contracampo, ou seja, quando dois planos de personagens que estão mantendo um diálogo um de frente para o outro são entrecortados. Eu queria mostrar agora para vocês alguns exemplos dos cortes mais populares utilizados no cinema. O primeiro tipo de corte é o corte na ação, o próprio raccord que a gente falou quando ocorre uma ação de movimento, direção. Lembra que a gente deu o exemplo do Missão Impossível e do Matrix? Um outro corte também muito utilizado é o cutaway, ou cortar para longe. Ele pode servir para a gente fazer combinações criativas da geografia, como neste exemplo em que o personagem aponta para a lua que está tão distante e depois o corte retorna para o casal, ou até mesmo para trazer uma sensação de desconforto, onde o editor corta para um plano da esposa de Brad Pitt, trazendo a lembrança e o desconforto do personagem. Um outro tipo de corte é o crosscut. Este tipo de montagem pode criar um senso de urgência quando duas ações vão ocorrendo paralelamente. Também é muito utilizado em conversas de telefone e em outras situações, em que as situações que são mostradas em paralelos vão colidir ou vão se encontrar em algum momento da trama. Na aula em que falamos sobre Georges Méliès, a gente viu a criação do jump cut. O jump cut pode servir para mostrar tédio como uma longa passagem de tempo, ou a sensação de urgência, quando, por exemplo, um personagem precisa deixar rapidamente um local onde está se escondendo. Um outro tipo de corte também muito utilizado é o corte análogo, ou match cut. Pessoalmente é o meu corte preferido. Ele é feito pela analogia das imagens que são cortadas, seja pela imagem, pelo som, pelo formato, juntando dois planos, onde é o próprio espectador que vai fazer essa ligação entre eles. Veja nesse exemplo de Forrest Gump e também num dos exemplos mais clássicos do cinema, na analogia entre o osso jogado pelo primata e a nave orbitando no espaço. É um corte análogo que faz uma grande elipse de milhares e milhares de anos de passagem de tempo. Uma série que explorou muito bem essa questão da analogia das imagens para gerar o corte foi Breaking Bad. Legal, né? Temos também o smash cut. Em português a gente poderia chamar do corte esmagador. O smash cut seria um corte que vem de uma crescente, que pode ser por som, intensidade de imagens ou outro fator. Geralmente ele é utilizado para o despertar de um pesadelo e outras quebras abruptas de ritmo e tempo. Bom pessoal, como a gente pôde ver, os cortes nos auxiliam a avançar no enredo da história, mas também têm uma capacidade muito forte de criar sensações para aqueles personagens e para nós espectadores. É importante a gente conhecer esses tipos de corte que são mais populares para que a gente tenha em mente diferentes possibilidades criativas quando a gente estiver trabalhando na montagem de um filme. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho das transições, tanto no campo da imagem quanto do som. Mas antes, eu queria te convidar a fazer um pequeno exercício. A gente viu há pouco uma série de cortes utilizados em diferentes filmes. Eu convido agora você a assistir a essa cena do filme O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e identificar quais tipos de corte foram utilizados nessa cena. No início da próxima aula, a gente confere quais cortes foram utilizados. Até lá!